Oi, amores! Voltei novamente para termos uma outra aula de história e hoje nós vamos estar trabalhando na página 40, unidade 4, em terras indígenas. Vocês lembram na aula passada que a tia falou que a esquadra de Cabral chegou num local chamado Brasil, muito bem. E que lá neste local já existiam habitantes. E quem eram esses habitantes? Muito bem. Eram os indígenas, não é? Isso. Então, quando a esquadra de Cabral chegou lá, ele encontrou quem? Os indígenas, que já estavam lá. E essa equipe era chamada o quê? O Tupi, né? Então, o quê? Esse foi o quê? Primeiro contato que os portugueses tiveram com eles, né? E eu tenho certeza que esse contato deles foi de uma forma pacífica. Será que eles brigaram? Não, né? Foi de forma pacífica. Com certeza os portugueses brancos, todos de olhos azuis, claros, olharam e os indígenas ficaram assim meio desconfiados também, né? Pois é. Olha só o que aconteceu. Foi um encontro pacífico. Por quê? Será que as pessoas têm os mesmos costumes? Não, né? Naquela época era a mesma situação. Os portugueses tinham os costumes deles e os indígenas também tinham o costume deles, né? Era o quê? A cultura, porque cada local tem a sua cultura, né? E os indígenas tinham a cultura dele, assim como os portugueses também tinham, certo? Então, olha o que aconteceu. Quando os portugueses chegaram lá, observaram os indígenas, eles a priori se assustaram, né? E os indígenas também. Por quê? Porque nunca tinham visto pessoa daquele jeito, né? Porque os indígenas, eles o quê? Eles utilizavam roupa naquela época? Não, não é verdade. Já os portugueses, eles utilizavam roupas. Será que eles falavam igual? Não, 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 não. O idioma era diferente, né? Havia uma diferença entre eles, né? Agora, olha só o que era mais diferente, a religião, né? Por quê? Porque os indígenas, eles não tinham uma religião específica, e os portugueses tinham, certo? Então, o que aconteceu? Os portugueses, eles sempre acreditam em vários deuses, né? Acredita que a árvore é um deus, que o sol é um deus, então tudo para eles é o quê? Exatamente na parte religiosa, né? Então, olha só. Eles acreditam no trovão. Já os portugueses, eles eram católicos, né? Assim, uma das ações deles, quando chegaram às terras, foi o quê? Eles desceram, né? Atracou lá um navio, a esquadra. Então, qual foi o primeiro pensamento dos portugueses? Já que eles eram católicos, eles iriam fazer o quê? Rezar uma missa, né? Agradecendo pela chegada deles naquele local. E essa imagem aqui vai mostrar a primeira missa no Brasil, né? Que aconteceu neste local. Os portugueses e ao redor quem? Os indígenas, alguns por cima das árvores, olha com muito carinho, né? Então, olha só. Em outro tempo, o que aconteceu? O Pindorama, as terras que hoje chamamos de Brasil, já tiveram outros nomes. Para os indígenas do povo Tupi, por exemplo, elas eram chamadas de Pindorama. Já os portugueses que aqui chegaram, deram a elas o nome, vários nomes. Quando os portugueses chegaram até aqui no Brasil, eles começaram a dar nome, né? Deram o nome de Veracruz, pois pensavam que tratava de uma ilha. Deram vários nomes, né? Só que os portugueses já tinham batizado como Pindorama, entenderam? Exatamente. Então, olha só, aqui embaixo mostra a rota de Cabral, todo o caminho que ele percorreu até chegar aonde? Ao Brasil, certo? Agora, vamos fazer uma atividade? Observe a pintura na página anterior e responda. A. Qual acontecimento histórico foi retratado? B. Em que ano ocorreu? C. O que os indígenas estavam fazendo? Em sua opinião, por que o pintor retratou os indígenas desta forma? E. Qual
a pintura foi feita quantos anos depois do acontecimento ela retrata. Essa atividade número 1, você também pode registrar no teu caderno. Lá vai ter um pouquinho mais de espaço para você fazer isso, tá bom? 2. Assinale a afirmação correta sobre a religião indígena, tá bom? Então, você vai marcar com muito capricho. Vamos para o próximo? Vamos lá? Então, olha só o que aconteceu. A carta de Carminha, né? Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios da expedição de Cabral regressou para onde? Para Portugal, para Lisboa, né? E ele precisava o quê? Notificar, contar ao rei de Portugal o que tinha acontecido. Então, o que aconteceu? Dom Manuel sobre a confirmação da existência de terra do outro lado do oceano. No navio que retornou havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Você sabe o que é escrivão? É aquela pessoa que é encarregada de anotar os mínimos detalhes do que aconteceu. E na expedição de Cabral, como nas demais, tinha um. Nessa de Cabral era o Pero Vaz de Caminha. Tá? Então, ele era responsável por anotar tudo dos mínimos detalhes. Por quê? Porque ele ia prestar contas de tudo que tinha acontecido na viagem com quem? Com o rei de Portugal, tá bom? Então, olha só. E aqui do ladinho tá a carta, ó. Né? Leia a seguir o trecho da carta escrita por Carminha. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, com seus arcos e seta, e andavam folgando. E olhando nos sentaram, e depois acabada a missa, quando nós sentamos, atendiam a pregação. Levantaram-se muitos deles e começaram a saltar e dançar um pedaço. Então ele estava retratando quem? Os povos indígenas, não é verdade? Eles estavam retratando como eles estavam agindo diante da situação, como eles estavam naquele momento. Entenderam, meus amores? Vamos fazer a página 43, atividade. Quem é o autor do primeiro texto escrito no Brasil? 2. Segundo a carta de Caminha, o que os indígenas fizeram? Você vai responder na letra A e B. 3. A carta de Caminha mostra o olhar dos navegantes portugueses sobre os indígenas. Imagine que você estivesse presenciando a cena do encontro de indígenas e portugueses. Como você descreveria a cena? Escreva lá também no seu caderninho essa questão, tá bom? A tia vai perguntar quando chegar na sala. 4. Que tal escrever uma carta relatando algumas de suas descobertas ou vivências? Para isso, siga o roteiro abaixo. Então, lá no seu caderninho também você vai fazer este roteiro para mim e a tia vai solicitar para você no retorno, tá? Essa é a página 43. Nós vamos nos ver no próximo vídeo. Tchau! Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes.
Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão, muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.